Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Passando aí nessa semana para dar mais uma dica para quem está se aposentando ou vai requerer o seu benefício de aposentadoria, no que diz respeito à carta de exigência do INSS, quando você protocola um pedido, as declarações de tempo de contribuição e as certidões de tempo de contribuição, tudo bem? Isso é muito comum para quem trabalha em órgãos públicos, como municípios, estados, alguma autarquia, ok? Então vamos lá. Quando o servidor, vocês protocolam sozinhos, né? Ou de repente com a ajuda também de um especialista, e no meio ali da análise, o servidor do INSS solicita uma exigência no sentido de cumprir determinado documento, ou apresentar, aí está escrito, né? Este documento conforme a instrução normativa tal, anexo tal, geralmente assim, ou este documento. Vocês somente precisam apresentar o que o servidor está pedindo, nada além nem a quem, ok? Risquem, sublinhem, né? Verifiquem o que ele está solicitando, se não tiverem conhecimento, procurem especialista para poder explicar e só juntam, né, no cumprimento da exigência, seja que se você vai fazer online ou vai agendar presencial em alguma agência da Previdência, somente junte o que o servidor pede. Porque quando ocorre a situação de você juntar tudo de novo, tudo que você já colocou, aquele processo fica gigantesco, processo administrativo, né? Ele fica gigantesco, as informações se perdem ali no contexto e muitas vezes o benefício é negado, tudo bem? E agora vamos falar das declarações de tempo de contribuição e certidões de tempo de contribuição, são documentos diferentes, ok? São formulários, tá, pessoal, que estão disponíveis nos anexos lá da Instrução Normativa 128 de 2022. A declaração de tempo está num determinado anexo e a certidão de tempo está em outro anexo. Quais são as diferenças, Lohane? Declaração de tempo é quando você trabalha em algum órgão público, algum poder judiciário, foi cedido, né, do município para um poder judiciário, por exemplo, mas os recolhimentos, eles sempre ocorreram para o INSS, para o regime geral de previdência social, ok? D de dado, T de tatu, C, DTC, declaração de tempo de contribuição. Ah, mas se as minhas remunerações já estão lá no meu extrato previdenciário, para quê? Porque é uma informação, pessoal, que o servidor precisa atestar a veracidade das informações. Nesse formulário tem algumas perguntinhas básicas que o próprio órgão vai responder se houve licença para trato de interesses particulares, por exemplo, se houve licença remunerada ou não, se vocês foram cedidos para outro órgão ou não. Então, é um formulário já pré-estabelecido pelo INSS que o órgão público tem que preencher, mesmo que as contribuições, as remunerações já estejam ali no extrato previdenciário. Então, esse formulário é a declaração de tempo de contribuição, ok? O outro formulário é a certidão de tempo de contribuição. Ela é diferenciada porque quando vocês trabalham em algum órgão público no qual tem regime próprio, os recolhimentos, né, eles ocorrem para o RPPS. Eles não vão para o INSS até o momento. Então, eles ficam ali num fundo, num investimento ali do órgão público. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, nós temos o Instituto Jerônimo Monteiro, IPAJM, né? Regimes próprios, por exemplo, na capital, em Vitória, em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, salvo engano, Santa Maria de Jetibá, enfim, tem uns 30 e poucos municípios aqui no estado do Espírito Santo, um exemplo, e aí vocês levam para o Brasil, quem for fora do Espírito Santo, que tem regimes próprios. E quando vocês trabalham vinculados a regimes próprios, a maioria das vezes é quando é cargo efetivo, né? E você já não tem mais aquele vínculo naquele cargo efetivo ou no regime próprio, porque lá no passado, mesmo que não era regime próprio, não era efetivo, desculpa, alguns recolhimentos ocorriam ali para o regime próprio. Então depende da época, se for muito antiga, pode ser que você mesmo não sendo efetivo naquele órgão, os recolhimentos ocorreram pelo regime próprio e não aparecem no INSS. Então a certidão, C de casa, T de tatu, e C de casa de novo, CTC, ela
é um outro formulário, ele é diferenciado, mas é um formulário também preparado pelo INSS, no qual também tem algumas informações necessárias que o órgão público tem que preencher, o autarquia, enfim, onde vocês trabalharam com regime próprio, com recolhimentos que não foram para o INSS, foram para um fundo específico, e aí vocês vão trazer, se for o caso, né, para o INSS por meio da certidão de tempo de contribuição. Este documento, em regra geral, ele demora um pouquinho, dependendo do órgão para sair, então sugiro pedir com antecedência, se vocês já não estão trabalhando nesse órgão mais, tá? Já podem requerer com no mínimo 1 ano aí de antecedência a certidão. Ao requerer e ao buscar e ao tiver conhecimento em mãos, seja no papel, seja online, verifiquem se todos os períodos estão ali, se vieram com as remunerações, porque o órgão tem que informar as remunerações que vieram, né, a ficha ali das competências ali, dos valores de cada mês que estão vindo trazer, por exemplo, de lá para o regime geral, tudo bem? Então essa é a certidão de tempo de contribuição. Então dica da semana aí para quem está em vias de aposentadoria, para quem está nas vias de buscar esses documentos, né? Que ultimamente tem dado um pouquinho de dor de cabeça, porque no momento que o servidor faz uma exigência, às vezes vem uma exigência enorme ali de vários pedidos e às vezes o servidor ele cola o artigo da lei, por isso que fica grande, entendeu? Mas resumindo, às vezes é uma declaração, às vezes é uma certidão ou um documento específico, por exemplo, se for professor escolar ou se for a carteira de trabalho faltando, que talvez não seria nada assim muito complicado cumprir essa exigência. O importante, pessoal, é cumprir a exigência que o servidor está pedindo no formato que ele precisa. Se porventura você já anexou a documentação que ele está pedindo, mas isso é raro, você vai em dica, está anexado na folha tal, ok? Um abraço a todos, boa semana, tchau, tchau.